Gente, eu preciso começar esse vídeo com uma cena que ficou me assombrando desde que eu vi. Homer, sozinho em casa, doente, silêncio absoluto ao redor. E ele lendo o livro da Daphne. O livro que a Daphne comprou com esforço, trabalhou em livraria para pagar, entregou de coração. E ele nem sabe que foi ela. Ele acha que foi a Yasmin. E mesmo assim, lá estava ele, em silêncio, absorto naquelas páginas, com os pensamentos voltando para ela sem parar. Isso não é coincidência. Isso é o universo dando dicas que esse homem teimosamente se recusa a ler. Mas calma, porque esse episódio tem muito mais coisa. Tem ciúme mal disfarçado, choro na cozinha, basquete doentio e uma Neriman que continua sendo o personagem mais perigoso dessa novela toda. Senta que hoje a gente vai fundo. Começa assim. A Yasmin tá na sala do Homer na empresa. Só que Homer não está lá. Ele tá doente em casa, lembra? E a Yasmin, aproveitando a ausência do chefe, tá passeando pelo escritório, observando cada detalhe, tirando fotos discretamente. Gente, o que ela estava procurando? Inspiração? Material pro scrapbook dela? A gente nunca vai saber ao certo, mas não parecia nada inocente. Até que ela é interrompida e descobre que Homer está doente. E é aí que a notícia espalha rápido, porque a Merriman, que tem o sexto sentido afiado para qualquer brecha que possa beneficiar os planos dela, fica sabendo. E olha, eu preciso dar um crédito torto para Merriman aqui. A mulher é estrategista. Ela ouve que Homer está fragilizado e imediatamente conecta os pontos. Pessoa doente precisa de cuidado. Cuidado cria proximidade. Proximidade cria sentimento. Ela virou um manual de psicologia de relacionamento, só que no pior sentido possível. O Nessim ouve os planos dela e diz que tem medo dela. E a Neriman, sem nenhuma vergonha, com aquela expressão de quem recebe um elogio, responde que é uma gênia por natureza. Eu ri, eu não queria rir, mas eu ri, porque ela fala com uma convicção tão absurda que fica engraçado e assustador ao mesmo tempo. Mas o que ela faz na sequência é urgente. Decide que precisa colocar a Daphne no jogo imediatamente, antes que outra pessoa ocupe o espaço vazio ao lado do Homer. Outra pessoa? Leia-se Yasmin. O tabuleiro tá montado e a Neriman já sabe exatamente qual peça mover. Enquanto isso, na casa do Homer, a Daphne tá parada diante da porta do quarto dele. Eu quero que vocês visualizem essa cena por um segundo. Ela tá ali, imóvel, dividida entre acordá-lo e deixá-lo descansar. Aquele tipo de hesitação que só existe quando a gente se importa de verdade. Porque quem não se importa não pensa duas vezes. Quem não se importa bate na porta e pronto. Mas ela ficou ali, pensando, pesando, preocupada com o bem-estar dele acima de tudo. Aí, a porta se abre. Homer aparece com semblante sério e pede para conversar. Os dois sentam e Homer vai direto ao ponto. Ele pergunta se ela e o Sinan estão juntos. Gente, esse homem que ontem à noite foi pro quarto porque não aguentou ouvir a Daphne conversando feliz com o Sinan, acordou doente, saiu do quarto com dificuldade e a primeira coisa que quis resolver foi isso. Ele chamou de questão profissional. Disse que não aprova relacionamentos dentro do ambiente de trabalho. Daphne, com aquela dignidade toda que ela carrega, respondeu que faria o que era certo. Mas todo mundo sabe. A gente sabe. O Sinan sabe. A Neriman com certeza sabe que aquilo não era questão profissional. Aquilo era ciúme com gravata de regulamento interno. Relacionamentos no trabalho são inadequados. Tradução: eu fico incomodado quando você sorri pra ele. Mas não vou admitir isso nem debaixo de tortura. Antes que a conversa fosse mais longe, a campainha tocou. E quem aparece na porta? A Yasmin. Claro que foi a Yasmin. Ela entra, agradece pelo livro. O livro da Daphne, que a Daphne comprou, que a Daphne deu pra ela entregar. E aí vê o Homer e imediatamente esquece que a Daphne existe. Pergunta por que ele não avisou que estava doente. Diz que teria ido cuidar dele pessoalmente. E a Daphne estava ali, ouvindo tudo. Esse tipo de dor não grita. Ela aperta, silenciosa, devagar, no peito.
A Daphne foi para a cozinha e chorou sozinha. Eu preciso falar dessa cena da cozinha, porque ela é pequena na narrativa, mas enorme na emoção. Não tem câmera lenta dramática, não tem trilha sonora que infla o momento. É só a Daphne, sozinha, numa cozinha, chorando. Depois de tudo que ela fez por esse homem, a sopa com limão que lembrava a mãe dele, as horas acordada pensando nele, o livro comprado com o suor do trabalho, ela tá ali, engolindo a dor para não aparecer na frente da Yasmin. Quando ela volta para a sala, com a dignidade que só ela tem, pergunta ao Homer se ele precisa de alguma coisa. Ele responde friamente que não. E ela vai embora. Ela foi embora. Sem cena, sem drama, sem cobrar nada. Ela simplesmente saiu, carregando tudo aquilo por dentro. Mas aí acontece uma coisa pequena que me pegou completamente desprevenida. O motorista, ao vê-la saindo, pergunta o que ela achou do livro que entregou para o Homer. E a Daphne, ainda com os olhos vermelhos, ainda com aquele peso no peito, responde: ele gostou. Só isso. Ele gostou. Ela não reclamou, não explicou, não cobrou o reconhecimento que era dela por direito. Ficou feliz. Ou pelo menos tentou ficar, sabendo que o presente fez sentido para ele. Logo depois, a Neriman chega na casa do Homer. E assim que bate o olho na Yasmin, já vai no modo ataque. Sem cerimônia, sem introdução, sem aquecimento. A Neriman não faz aquecimento. Ela vai direto pra jugular. Homer fica olhando aquela cena meio perplexo, pensando como todo mundo ficou sabendo que ele estava doente. Conclusão dele. Foi o Korai que contou. Provavelmente foi mesmo. A Neriman pergunta pela Daphne. Quando descobre que ela já foi embora, imediatamente vira para Yasmin e diz que pode ir também, que agora a família vai cuidar dele. A Yasmin saiu contrariada, mas avisou que voltaria à noite. Esse personagem tem uma resiliência impressionante, eu preciso admitir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Sinan está tentando fazer o Homer admitir o óbvio. Está literalmente dizendo: você sente algo pela Daphne, admite logo. E o Homer olha pro amigo e diz que não sente nada. Nada. Esse homem saiu do quarto doente para perguntar se ela estava com outro. Ficou distraído jogando basquete por causa dela. Está lendo o livro dela em silêncio, mas não sente nada. Tá, Homer. Se você precisar de um dicionário de sinônimos para a palavra sentimento, a gente te empresta. De volta ao bairro, a situação da Daphne piora ainda mais. Ela encontra a Nihan e desabafa tudo. Conta que o Mer deixou claro que não quer ultrapassar certos limites, que ele tá recuando, que ele estabeleceu regras. E a Nihan, que também tá com o coração partido pelo drama com o Serdar, ouve tudo com aquela empatia de quem sabe exatamente o que é ser amada pela metade. E aí, a Nihan conta sobre o irmão dela, que disse que estava brincando com os sentimentos dela e ainda a expulsou de casa. A Daphne fica revoltada, porque a Daphne tem esse senso de justiça que eu amo nela. Não é só dor, é indignação com o desrespeito. Ela não consegue aceitar que tratem sentimentos, os dela, os da Nihan, os de qualquer um, como se fossem coisa descartável. O clima fica pesado no bairro. Todo mundo com alguma ferida aberta. Até que uma presença aparece e o silêncio toma conta do ambiente. A tensão daquele tipo que a gente sente antes de uma tempestade. E foi a Daphne, de novo ela, sempre ela, que pediu que todos parassem. Que cresceram juntos, que se conhecem desde sempre, que não faz sentido continuar se machucando dessa forma. Eu fico pensando, em algum episódio dessa novela, alguém vai cuidar da Daphne do jeito que ela cuida de todo mundo? Porque ela tá distribuindo cuidado, paciência e bom senso para todos os lados e voltando para casa sozinha, toda noite, com o coração pesado. E falando em solidão, vamos dar um segundo pro Serdar. Ele tá sozinho em casa, quieto. O silêncio ao redor dele diz mais do que qualquer fala. Aquele tipo de silêncio que não é paz, é ausência. É a Nihan não estando lá. É um mal-entendido que ele mesmo criou e agora não sabe como desfazer. Às vezes, a solidão é consequência das nossas próprias armaduras.
E o Serdar tá descobrindo isso da pior forma. À noite, esse homem ainda doente, ainda com febre provavelmente, o Mer liga pro Sinan e fala: vamos jogar basquete. O Sinan tentou recusar. Falou que não era boa ideia, que o Mer precisava descansar, que existia uma coisa chamada sistema imunológico que pedia socorro. O Mer não quis nem ouvir. Insistiu. E o Sinan, porque é o Sinan, o melhor amigo desse universo, foi. E aí começa a cena mais honesta que o Mer teve em muito tempo. Ele no basquete. Doente e absolutamente incapaz de se concentrar, porque as imagens não paravam. A Daphne e o Sinan conversando. A Daphne sorrindo pro Sinan. A Daphne saindo ao lado do Sinan. Aquele momento na cozinha que Homer ficou longe de propósito, mas não conseguiu parar de pensar. O Homer estava no basquete, mas a cabeça dele estava em loop num cinema particular chamado Ciúme que eu finjo que não é ciúme. Quando o jogo termina, os dois conversam sobre uma viagem de trabalho. O Sinan já assume que vai no lugar do Homer. Afinal, o homem tá doente. Faz sentido. O Homer olha pro amigo e diz que vai ele mesmo. O Sinan não entende. Eu entendo. Vocês entendem. Porque a viagem vai ser com a Daphne. A mensagem que ela recebeu no dia seguinte confirma. Homer avisou que viajaria e que precisava dela. Gente, o coração dela acelerou na hora que ela leu isso. Mesmo depois de tudo, das palavras frias, da saída sem despedida, do não preciso de nada. Uma mensagem dizendo preciso de você, e o mundo dela mudou de cor. Isso é amor. Aquele amor que a gente não escolheu, que chega inconveniente, que não respeita bom senso nem autopreservação. A Daphne tentou agir racionalmente. Ficou nervosa, o coração não obedeceu. E o Homer, do outro lado, estava em silêncio, sozinho, lendo o livro dela. Ainda nesse episódio, o Homer recebe a visita de alguém que ele chama de professor. Um homem mais velho, com quem claramente tem uma relação de confiança e respeito. O professor pergunta como ele está em relação aos sentimentos. Homer começa a responder, ou tentar. E aí um vento muito forte toma conta do lugar de repente. Um vento fora de lugar, fora de hora. Aquele tipo de coisa que em novela turca nunca é acidente. Os dois ficam se perguntando o que causou aquilo. O momento ficou estranho, a tensão pairou. Eu não vou fingir que sei exatamente o que o vento significa, mas a novela turca ama um símbolo climático fora de hora. Pode ser presságio, pode ser mudança chegando, pode ser simplesmente que a janela estava aberta. Mas apostando no primeiro. Enquanto isso, no bairro, o Sinan leva a Daphne em casa após eles passarem tempo juntos. O percurso foi leve, feliz, cheio daquela amizade gostosa que faz bem. E o Sinan, olhando para ela naquele momento descontraído, percebe o que tentava ignorar. A Daphne tá se apaixonando pelo Homer. Não precisou de nenhuma confissão, não precisou de pergunta direta. Ele viu nos olhos dela, na forma como ela desviou o assunto quando ele perguntou o que ela sentia, na forma como o nome do Homer pairava em tudo que ela dizia sem ser dito. O Sinan sabe. E agora a questão é, o que ele vai fazer com esse conhecimento? Vai ajudar? Vai recuar? Vai tentar competir? Esse personagem me intriga cada vez mais. E claro, porque esse episódio não estaria completo sem ela, a Neriman tá em casa, organizando o aniversário de casamento com o Nessim. Ela dá instruções para a empregada, organiza cada detalhe, não deixa nada fora do controle. O Nessim apenas observa. O Nessim desse casamento é literalmente um observador. Às vezes eu fico pensando se ele tem opinião própria, ou se faz tanto tempo que a Neriman decidiu tudo que ele simplesmente esqueceu como é ter uma. Mas ei, relacionamentos funcionam de formas diferentes. O que me preocupa mesmo não é o aniversário de casamento, é o que vem depois dos planos dela. Porque a Neriman não organiza jantar romântico sem ter outra coisa na cabeça. Ela não faz nada que seja só aquilo. Sempre tem uma segunda camada. Sempre. E a segunda camada desse episódio ainda não mostrou o rosto. O que significa que o próximo vai ser pesado.